Olá, bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal Prontos a Orar. Recebemos uma mensagem e a tradução dessa mensagem é a seguinte: poderias publicar a minha história com identidade oculta? Estou aqui porque quero partilhar a minha confissão e ela diz o seguinte: o meu pai chegou a eles há muito tempo e eu tento ouvir as confissões de Yosha. Embora não compreenda muito, mas esforço-me para ouvir como forma de me conectar com as pessoas do país do meu pai. O meu pai veio do Blau e chegou à África do Sul. Começou a trabalhar nas minas e foi assim que conheceu a minha mãe e começaram a viver juntos. Infelizmente separaram-se e o meu pai foi para Ket com a nova esposa e não sei se ele ainda está vivo ou já morreu. Não sei, mas o que me disseram os curandeiros tradicionais é que eles disseram que os meus antepassados estão à minha procura e não sei por onde começar. As coisas estão muito mal. Quando me disseram que os meus antepassados me estavam à procura, foi quando eu estava no 8º ano. Foi a primeira vez que um curandeiro me disse isso. O que me acontecia era que, quando estava na escola, eu simplesmente desmaiava. Tinha estas convulsões epilépticas. De repente, eu tinha essas convulsões e começava a morder a língua. Mas quando caía, tinha todas essas visões. Tinha uma visão em que via uma grande porta. Essa porta era tão grande que parecia tocar os céus. A porta abria-se e, quando começava a caminhar em direção a ela, via os espíritos dos antepassados da minha mãe. Eles lutavam. Esse é o desafio que enfrento. Havia uma porta que aparecia ao lado da grande porta branca. Havia outra porta branca ao lado. Via os parentes da minha mãe, aqueles que morreram há muito tempo, todos a saírem. Depois começavam a acusar-se uns aos outros, como os antepassados do meu pai e da minha mãe, e lutavam entre si. Eu começava a chorar nos meus sonhos porque, em vez de me protegerem, lutavam entre si. Esta é a dor de uma criança nascida entre pessoas de diferentes países. Os antepassados não concordam em nada. Eles lutam pelo filho e às vezes choro por algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Há um sangoma que me disse que sou alguém que vive a vida sem a proteção dos meus antepassados porque eles não podem proteger-me. No entanto, estão a lutar entre si. Tentam separar-me e até desejam que eu mora porque não quero partilhar-me. Os antepassados da minha mãe querem-me só para eles. E os antepassados do meu pai dizem-me que têm um direito sobre a minha vida porque eu pertenço a eles. Tentei ir à igreja, mas piorou ainda mais. Quando tive a primeira convulsão epiléptica, vi a primeira grande porta branca e muitos dos parentes do meu pai. E nesse dia aprendi que a nossa vida só termina quando a casa que os nossos antepassados estão a construir para nós está terminada. Quando a porta se abriu, vi um dos meus antepassados. Não sei, é como se ele fosse o meu bisavô por parte de pai, nosso grande antepassado. Ele estava a construir uma casa para mim. Olhou para mim e disse: volta porque a tua casa ainda não está pronta. Mas houve alguns dos meus antepassados que me disseram que queriam que eu fosse para outro lado. Foi então que vi a outra porta que levava aos antepassados da minha mãe. Estes antepassados começaram a lutar entre si e acordei no hospital. A partir desse dia comecei a ter toda esta má sorte. Ninguém me quer. Fui espancada várias vezes e é isso que me trouxe aqui. Conheci um rapaz no Tinder. Quando o conheci, parecia uma pessoa tão boa. Era muito pacífico e parecia querer-me de todo o coração. Falamos, namoramos durante quase 2 meses apenas pelo Tinder, porque queria conhecê-lo melhor, pois tinha medo de sair com ele. O dia que nos encontramos foi o dia em que ele me espancou tanto que acabei no hospital. Este rapaz realmente não sei onde ele está. Ele é nigeriano. Fomos a um lugar, uma pensão, onde dormimos. Foi aí que ele disse que queria ver o meu telefone. Eu disse: está bem. E como era o nosso primeiro encontro, sabia que tinha outras mensagens que outros rapazes mandaram. Quando ele abriu, viu, ficou tão zangado que nem percebeu o que ele estava a fazer quando começou a agarrar a mão, a fazer muitas perguntas. Eu disse: isso é minha privacidade. O que está a tentar fazer? Foi então que ele me deu uma bofetada muito forte.
Disse-me que eu era prostituta e eu não percebi o que este homem queria de mim. Começou a espancar-me e deixou-me naquela pensão. Infelizmente, quando fomos lá, fui eu que usei a minha própria identificação porque ele disse que tinha deixado a dele em casa. Então, usei a minha e consegui fazer o check-in. Não havia câmera, nada. Era uma pensão barata e o homem espancou-me até quase morrer. Quando comecei a ter essas convulsões epiléticas, havia sangoma que me disse que haveriam homens que me fariam estas coisas. Mesmo houve um sangoma que me disse que eu iria morrer de uma forma muito dolorosa, que iria ser esfaqueada até a morte por um homem que me iria desmembrar, porque os meus antepassados, em vez de trazerem homens que me protejam, trazem homens que querem fazer-me mal. Homens são como psicopatas. Esses são os homens que os meus antepassados trazem para a minha vida, porque enquanto lutam, não conseguem proteger-me e nem querem, porque estão ocupados a lutar entre si. Para te dizer a verdade, até já amaldiçoei Deus, porque a vida que levo é muito dolorosa. Os sonhos que tenho são assustadores. Irmão, estou sempre numa guerra espiritual. Todas as noites, quando vou para a cama, tenho esses sonhos. Todas as noites posso ter um sonho. Estou numa aldeia. Esta aldeia é como se a conhecesse. Mesmo que vá ao Zimbábue agora, não sei o nome daquela aldeia. Nessa aldeia foi onde o meu pai nasceu. Mas quando estou nessa aldeia, de repente vejo os parentes da minha mãe a chegarem. Eles trazem lanças. E nos meus sonhos só vejo pessoas que viveram há muito tempo. Aqueles que andavam quase nus. Eles trazem lanças. Depois vão até aos parentes do meu pai e começam a matar os parentes do meu pai. Depois começam a matar-se uns aos outros e lutam muito. E a maior parte das vezes dizem que não conseguimos vencer esta luta. Portanto, como não conseguimos vencer, que tal dividirmos a menina e começam a cortar-me ao meio com uma faca grande? Os parentes do meu pai levam uma parte do meu corpo, os parentes da minha mãe levam a outra parte. Quando tenho este sonho, a dor que sinto quando começa a cortar-me ao meio para me dividir é muito dolorosa. Costumo acordar a gritar, mesmo a gritar. Irmão, aqui está a confissão. Realmente não sei o que fazer. É isso que acontece quando nasces entre duas pessoas de países diferentes. Se há pessoas nascidas entre uma mulher zimbabuense ou um homem zimbabuense e uma mulher sul-africana, por favor, ajude-me. Preciso saber por que é que isto está a acontecer comigo.